Olá, bom domingo. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021. A carta da semana que veio foi a carta do julgamento. O julgamento nesse baralho, que é o baralho mitológico, tarô mitológico, ele traz a figura mitológica de Hermes, né? Aquele que entra no inferno e entra no céu, o mensageiro. Ele traz a vibração da ressurreição, do ressurgimento, da prestação de contas, né? Então é uma semana onde você vai sentir uma necessidade extrema de mudar, de fazer mudanças, de definir coisas, de fechar ciclos, porque o próprio julgamento ele traz essa necessidade, né? Porque quando a alma ela lhe chama, ó, chegou a hora. Então a semana ela vai ser uma semana, até porque o julgamento ele traz renovação, né? Então é uma semana que provavelmente surjam situações, oportunidades na vida de cada pessoa de forma individual e como um todo também no campo astral. Essa necessidade de renovação, de mudança, de tentar realmente prestar conta, né? Quando a gente tomar aquela noção de que do nosso defeito, na nossa virtude, do que a gente deve fazer, do que a gente não deve fazer, do que é correto, porque essa necessidade da prestação de conta com a própria alma, né, que o julgamento ele traz essa vibração, ela vai levar você a tomar decisões e pagar o preço daquilo que não foi muito correto, ter que abrir mão de coisas que não servem mais para você e começar a se alinhar para o período de renovação. Então é uma semana que ela traz perspectivas de você colocar as coisas no seu lugar, de você dar uma arrumada na casa e começar a pensar e a se preparar para as renovações, para as mudanças que são necessárias e benéficas, né? Digamos de passagem que o julgamento, mesmo sendo a prestação de contas, mesmo que você tenha que pagar o ônus e o bônus, tenha que prestar conta com certo e com errado, dentro das suas decisões, das suas escolhas, ela traz a necessidade da renovação. Ela traz a necessidade de você olhar para um mundo novo, para algo puro, sabe? Eu vejo muito julgamento. Claro que o julgamento é uma carta que também depende de outras cartas quando você vai fazer uma jogada. Mas o tarô tem essa vantagem, porque o tarô ele tem, como o significado é muito profundo, se você for analisar, então ele tem como você colocar dicas, conselhos, direcionamento numa carta só, né? Então, essa semana, para quem precisa, né, entrar no seu próprio inferno, prestar conta com você, ver aquilo que vale a pena para a sua vida, aquilo que não vale. Então, é uma semana de muita lucidez, sabe? As pessoas que estão aí com a venda nos olhos, vão acontecer alguma coisa de uma forma interna, que vai dar aquele clique. Você vai olhar situações que não é legal, que é desconfortável. Você vai prestar atenção em situações que não servem mais para você. E mesmo que você saiba que você pode ali ter uma perda, você vai querer, vai optar pela necessidade da mudança, de uma certa revolução dentro do seu ser, para que você possa tomar passos adiante. Como a carta da semana ela já entra com o mês, então provavelmente esse mês ele vai ser um mês eu acredito que eu não vejo julgamento como uma carta ruim, né? Depende se a pessoa tiver muita covardia de enfrentar seus medos e suas frustrações e seus erros, ela vai entender aquilo como uma coisa ruim. Mas se você tá cansado, que geralmente essa carta ela mostra aonde chega a hora, aonde você não tem como escapar, né? Você tem que encarar aquela situação e tem que resolver, para com que você possa se renovar. Então já vejo de uma forma positiva. Então é um mês que já entra com a semana do julgamento, da necessidade de prestar conta das coisas. Olha, outra coisa, essa carta ela fala muito como eu posso te dizer assim, quando você procura algo que você sabe que você pode ter uma consequência, mas mesmo assim você continua naquilo ali, você desafia um poder superior, você vai acabar criando um retorno para você natural. Então também tenha muito cuidado com os excessos. Cuide da saúde, não subestime a doença, porque se a gente for falar pelo momento atual, o julgamento é quando você realmente é chamada para a realidade, quando você vai prestar conta diante dos seus atos. Então tenha cuidado com isso também, porque também o julgamento ele traz essa paga, né? Essa cobrança, vamos dizer assim.
em relação aos nossos atos. E como é um período que tá um período de doença e tudo, vamos ter cuidado com isso aí, porque quem brinca com fogo se queima, né? Não, a gente não deve subestimar o problema em si da saúde e como, de certa forma, eu digo isso porque eu moro aqui, onde eu moro, eu fico passada quando eu vou pros cantos, pra farmácia, o pessoal, tudo, pessoas sem máscara, pessoas conversando, pessoas não estão nem aí. Aí as coisas acontecem, e aí, por quê? Porque subestima. Se Deus deu conhecimento para você evitar o mal, você vai se jogar ai, não, vou me jogar aqui dentro do fogo para ver se queima, né? Isso é o errado. E o julgamento, ele traz essa lucidez também nesse sentido. Agora vamos para o banho. O banho do julgamento, primeiro que eu acho que o eucalipto é um dos melhores banhos para essa purificação, para essa lucidez, para essa energia, para você se purificar e ver as coisas com clareza. Então, o eucalipto, tanto verde quanto seco. Agora a erva. A essência é boa, mas a erva é que tem o efeito curativo, o efeito de purificação, o efeito necessário no teu campo áurico, no teu campo energético. Faça ele bem forte, pega assim um molho, bota assim 1 litro d'água, deixa cozinhar, deixa ali de molho, não tira logo, deixa de molho para eles ir, né, absorvendo bem, aí depois você coa. Eu, pra ser sincera com você, eu uso o eucalipto, eu tiro o banho, depois boto mais um pouquinho de água e fervo de novo. Geralmente eu uso 2, 3 vezes aquele molho. Porque ele é tão forte que você coloca água, bota para ferver, mesmo que ele fique um pouco mais fraco, ele continua forte e continua fazendo efeito. Então, como é a carta da semana, você tome 3 dias seguidos o eucalipto. Você pode usar um molho, você pega lá, deixa lá, ferve. Aí você tira, mais ou menos 1 litro, toma o banho, corpo inteiro, cabeça e tudo. Você coloca, deixa lá de molho, bota um pouquinho de água, deixa de molho na erva. Quando é no outro dia, você coloca pra ferver, deixa ferver, ele fica ali. Geralmente dá pra, se for verde, dá pra fazer uns 3 banhos. Se for seco, 2, porque senão fica muito fraco. E pode reaproveitar, não tem problema. Porque o eucalipto, o verde, ele solta muita essência, muito cheiro, tá? Então ele é muito, muito bom. E hoje é dia 28, então 28 com 2, 30, 30 com 5, 35 e dá 8. Então, quem nasceu no dia, hoje nasceu, tá sobre o número da justiça. A carta da justiça. A justiça é uma carta que fala da razão. É um ano que provavelmente você vai ter mais lucidez para resolver as coisas. Porque a carta da justiça influenciando, ela vai lhe trazer lucidez, praticidade, né? A justiça, ela é prática. Ela procura ver as coisas como elas são, preto no branco, e não existe uma ilusão. A justiça, ela não traz ilusão. Às vezes ela até exagera na influência dela, da coisa é ou não é, sim ou não. Ela não procura ver o que está no meio das emoções, não. Ela procura ver a situação que foi feita, tá? Vamos supor, a pessoa traiu. Aí traiu porque não estava feliz, aí traiu porque foi uma fraqueza. Não, ele não vai analisar dessa forma. A justiça influenciando, ela vai dizer, ela traiu e pronto. Ela não parou para pensar no que ela podia perder. Então não tinha necessidade, ela não tinha vontade, ela não tinha medo de perder. Ela se deixou influenciar, então pronto, morreu. Então a justiça, ela influencia de uma forma radical. O fato de você ter, matou. Mas matou por quê? Porque tava bebendo, porque foi num momento de raiva. Não, ela não vai analisar pelas emoções. Ela vai analisar pelo fato. Então, a justiça, ela traz essa influência. Por isso que, às vezes, ela tem um lado do exagero quando você radicaliza. Mas, ao mesmo tempo, é uma carta extremamente positiva. Porque, muitas vezes, lhe poupa de sofrimento se você... Porque quando você fica maquiando a situação, porque, geralmente, a justiça, ela não maqueia, ela fez, tá feito e acabou. A causa, o porquê, não interessa. Interessa o que foi feito. E se foi feito, vai pagar. É assim, é a linguagem da carta da justiça. Então, ela influencia a pessoa a ser muito direta. Você não vai ter muita paciência, não vai ficar criando muita ilusão. Então, por isso que eu acho que é positivo, porque ela lhe poupa logo, sabe, a ficar criando fantasia. Mas também é uma carta que responde como sim, que traz energias positivas em relação a concurso, a contrato, a compra de coisas, a definições de coisas ligadas ao mundo de trabalho, a definições em relação a se eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que resolver, eu vou lá e resolvo e pronto. Então, essa influência do 8 da justiça é muito positiva no meu modo de ver, ok?
Gente, uma excelente semana, uma semana abençoada. Se Deus quiser, que esse mês que vai estar entrando aí a partir de amanhã seja mais ainda abençoado e que a gente consiga se libertar desse karma, né? Que todos nós estamos vivendo aí dessa doença. Abração e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.